Pois é, vamos falar de um outro assunto agora, porque após a reunião com Tarcísio Gomes de Freitas, o presidente Lula disse estar aberto a ouvir sobre a privatização do Porto de Santos. Quem está com a gente agora é a Beatriz Manfredini. Bia, boa tarde para você. Quais são as suas atualizações e informações aí desse momento? Oi, Cláudia, boa tarde para você, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Olha, eu conversei com alguns interlocutores, tanto de Tarcísio de Freitas quanto de Lula, e o que eu ouvi foi que o governador de São Paulo saiu bastante animado da reunião que teve com o presidente ontem pela manhã no Palácio do Planalto. Reunião que durou cerca de 2 horas e teve aí como um dos principais assuntos essa discussão sobre o Porto de Santos. O que esses interlocutores do Tarcísio me disseram? Que Lula deu um sinal de que está aberto a discutir essa privatização. Diz que realmente é um assunto que precisa ser visto com calma e bastante estudado, mas diz que não é contra e que está aberto então a ouvir as propostas. Inclusive, Lula teria dito que não tem dogmas no governo federal, né, sobre essa possível privatização. Por outro lado, Tarcísio também disse que poderia rever o estudo da privatização, poderia rever alguns pontos para então que eles cheguem num acordo. A gente lembra que Tarcísio de Freitas, ele é ex-ministro da infraestrutura do governo do agora ex-presidente Jair Bolsonaro. E ele que encabeçou esse projeto, né, de privatização do Porto de Santos. Nesse projeto, inclusive, ele prevê investimentos privados na casa de 20 bilhões de reais e uma concessão de 30 anos para uma empresa privada. Diz que esse valor foi bem visto, né, pelo governo federal, e também diz que Lula gostou da quantidade de empregos que está prevista ali no estudo que uma privatização poderia gerar. Então parece que as portas ficaram abertas para que essa negociação comece a andar, mesmo que devagar. Agora, o próximo passo é uma reunião que deve acontecer nas próximas semanas de Tarcísio de Freitas com o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França. França já tinha dado algumas indicações contrárias à privatização do Porto de Santos, assim como o próprio presidente Lula, mas parece que agora, então, com esse sinal mais verde de Lula, essa reunião deve acontecer e aí Tarcísio e a equipe dele vão poder realmente apresentar um projeto. Um tema muito caro também a Tarcísio e que foi apresentado é a proposta que está incluída nesse estudo de privatização, que seria construir um túnel seco ligando Santos ao Guarujá para facilitar a travessia. Isso também aparentemente interessou aí ao governo federal, Cláudia. Obrigada, Bia, pelas suas informações. Por enquanto, até daqui a pouco. Vamos chamar o Diogo de novo. Diogo, esse assunto aí da privatização do Porto de Santos ainda é polêmico, né? O Lula aceitou conversar, está aberto a negociações, mas é um assunto que ainda divide, né, opiniões entre o governo paulista e o governo federal, né? Justamente, Cláudia, a gente sabe que no mês passado, por exemplo, o Márcio França, que é ministro dos Portos agora, né, nesse novo governo, havia dito que estava fora de cogitação a privatização do Porto de Santos, que é uma agenda, inclusive, de Tarcísio de Freitas, não de agora, já de tempos. É uma defesa que ele faz há bastante tempo. Então, assumia-se que o governo federal estaria completamente indisponível, digamos assim, para entrar numa discussão nesse assunto. Mas o que Tarcísio está mostrando é que quando se tem uma postura pragmática na gestão e se procura conversar, negociar, se procura estabelecer um diálogo com o governo federal e do outro lado há uma disposição para esse diálogo, é possível tentar até mesmo enfrentar resistências ideológicas, como é a resistência do PT em relação a qualquer tipo de privatização. Então, a sinalização de Lula de que está disposto a, pelo menos, ouvir os argumentos, receber os estudos, é um bom sinal. É um sinal de que um diálogo entre um governador de direita, né, do estado de São Paulo, e um presidente de esquerda, no âmbito federal, pode ser colocado em termos pragmáticos, em termos que busquem aquilo que é melhor para o estado de São Paulo, a ver o que vai sair disso.